que te impede? O que te impede de crescer? Talvez falta de oportunidade ou falta de percepção? Pelas minhas andanças pelo mundo, eu acabei encontrando uma pesquisa que diz essa frase aqui. A aprendizagem, ela continua sendo essencial para a empregabilidade e a inclusão na nossa vida. E quem falou isso não sou eu, foi esse instituto aí, esse órgão, né? Sei lá como que a gente pode chamar ele, o Fórum Econômico Mundial, que traz esse tipo de informação para a gente e é extremamente importante para todos nós. E é com isso, esse conjunto de provocações que eu queria começar esse incrível e maravilhoso evento. Poxa, é único, singular, o Agile Brasil mais Scrum Gathering. E, claro, uma honra estar aqui. Obrigado a toda a comunidade por ter feito esse convite. Não sei como vocês sabem como funciona, mas normalmente funciona a escolha do Keynote. É uma lista que a própria comunidade faz. Quem não viu uma live aí do nosso querido amigo Alisson, ele contou um pouco disso também. E aí a própria comunidade faz uma escolha. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui nesse evento maravilhoso, no conjunto desses dois eventos, que é o Scrum Gathering Rio de Janeiro e o Agile Brasil. Eu, uma pessoa VIP, né? Mas o VIP aqui não é o famoso very important person. O VIP aqui, eu vim do interior do Paraná. Eu sou lá de Londrina, eu sou um pé vermelho. Tem alguém lá do Paraná? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém do Paraná. Aê, tem gente do Paraná. Tem alguém da região? Quem é pé vermelho aqui? Tem algum pé vermelho? Só eu e o Samuel. Você não é pé vermelho? Ah, tá bom, você é pé vermelho, você é pé vermelho. Muito bem. Pé vermelho porque a terra lá é vermelha, na região do norte do Paraná. Então, quando a gente fala que está sujo de barro, é aquele barro todo vermelho, assim. E aqui é mais praia, mais branco, em outras regiões a terra é diferente. Então, eu vim do interior do Paraná para cá e para mim é uma honra, um privilégio estar compartilhando. E, da mesma maneira, me traz uma dificuldade, porque falar para o Agile Brasil, que é o maior evento, o mais importante evento, somando com o Scrum Gathering, então, ficou mais ainda. Falar o quê? Essa é a grande... Quando foi feito o convite lá no começo do ano para mim, eu falei, o que eu vou compartilhar? E aí tem muitas opções. Uma delas é esse aqui, né? Flight Levels, como escalar o resultado, simplificando os métodos e como eles têm complicado e complexado isso. Mas também eu posso falar de outros assuntos, como sobreviver à liderança esquizofrênica. Você tem autonomia, mas tem que fazer do jeito que eu quero. Eu confio em você, mas eu desconfio de você. Tem um outro assunto que eu poderia compartilhar. Como liderar, treinar, sobreviver um time multicultural, onde até mesmo a Al-Qaeda era cultuado. São experiências que eu tenho que eu poderia compartilhar. E aí fica a grande pergunta, o que eu posso fazer? E aí, conversando com algumas pessoas, eu sempre tive a dúvida. Poxa, aqui é o Agile Brasil mais Scrum Gathering. Tem que ser algo que possa ter a possibilidade de mudar a sua vida, a vida de vocês, como mudou a minha vida. E quando eu falo isso, é porque esse evento tem muita gente que pode contar muitas histórias. E eu também tenho as minhas histórias de vir aqui, de ajudar a comunidade, de crescer, de chegar profissionalmente onde eu cheguei, por causa de vocês também. E aí, como eu falo mudar a vida, é porque a vida apresenta muitas coisas pra gente. E muitas vezes existem caminhos que podem ser mais áridos, outros mais bonitos, mas como que a gente consegue fazer isso? Então eu decidi compartilhar com vocês algo muito especial. Como disse, mudou a minha vida. Que é uma coisa que eu quero voltar no passado para a gente poder falar. Para aí, foi demais, volta para frente. Eu sou tão velho assim, né? Aí, volta. Muito bem. Eu estava nessa cidade. Quem reconhece essa foto aqui? Quem reconheceu aqui é porque eles são os campineiros, né? Isso aqui é Campinas, no interior de São Paulo, mas é interior. Né? E em Campinas, eu tive a experiência e a oportunidade de vida de morar durante um tempo lá, 1 ano, mas não foi porque eu quis, foi porque meu pai me arrastou. Né? Eu sou do Paraná, sou de Londrina, fica no norte, a 530 quilômetros de Campinas,
E meu pai começou a trabalhar lá e ele me levou junto, eu era muito jovem, para trabalhar com ele enquanto nossa família ficou lá em Londrina. Então todo dia a gente trabalhava, a gente morava lá, né? Tinha uma suposta casa, que era dentro de um barracão. E toda sexta-feira eu pegava um ônibus na rodoviária de Campinas. Aí quem já conheceu ou já viajou essa marca, o famoso Garcia. E eu viajava de volta para Londrina toda sexta-feira à noite, 7 horas, 8 horas de avião. E aí o que aconteceu é que eu chegava lá e eu ia direto para essa universidade, a Universidade Estadual de Londrina. Porque lá na universidade tinha uma coisa onde muitas pessoas que têm dificuldades na escola, por N razões, eles acabam, para concluir a sua carreira escolar, participam de um supletivo, que hoje em dia é chamado de EJA, Ensino para Adultos e Jovens. E aí, então, eu chegava na rodoviária, depois de 7 horas de viagem, todos os dias durante um ano, todas as semanas durante um ano, eu ia até a universidade. E quando eu cheguei lá, eu não ia ajudar a fazer o supletivo. Na verdade, eu ia fazer o supletivo. Então, eu concluí a minha escolaridade no supletivo. Então, quando alguém faz alguma pergunta para mim, se eu paro para pensar, às vezes dentro de mim está assim, supletivo, tentando recordar coisas, tá bom? Então, paciência um pouquinho comigo, mas eu chego na resposta quando eu vou responder. E o que acontecia nessa viagem é porque no domingo eu pegava o ônibus de novo e voltava para Campinas mais 8 horas. Durante um ano, todo final de semana praticamente eu fazia essa viagem. E lá, durante essa viagem, eu entendi uma coisa que é o que eu quero compartilhar com vocês. Foram muitas horas de reflexão para entender, muito jovem ainda, sobre o poder da oportunidade. E para a gente falar de oportunidade, esse poder que a oportunidade tem, e esse evento aqui é um deles, eu preciso entender quem sou eu. E aí, para falar sobre oportunidade, quem que é o José J.R.? E eu não vou falar aqui que hoje eu estou como head de parcerias das Américas da Business Map. Também hoje eu estou, estão vendo que eu não estou falando que eu sou, Eu estou como conselheiro de uma empresa, ali, um work group. Mas eu já fiz muitas coisas. Tem muitos alunos aqui que eu acabei encontrando, meus amigos do Paraguai, olá, que tal? Que estão aqui. E muita gente, já fiz muitas coisas. Eu não vou falar aqui o meu currículo, tem um LinkedIn se vocês quiserem. Mas eu quero fazer uma provocação. Como eu disse, eu fiz muitas coisas na vida para entender esse poder da oportunidade. E aí, então, eu quero perguntar para vocês o que eu não fui. O que você acha que eu não fui na minha vida? Eu não fui técnico em injeção eletrônica. Para quem não sabe que profissão é essa, é o antigo mecânico, tá? Só que ele trabalha com tecnologia automotiva, que são os carros que têm injeção. Eu não fui um gerente de empresa de alimentos. O que você acha? Que eu não fui um gerente de empresa de alimentos? Eu não fui motoboy. Entregar. Motoboy. Aquele que entrega comida, documento e tudo mais. Ou você acha que eu não fui músico de uma banda famosa, uma banda cover famosa? E por último, você acha que eu não fui animador de velório? Quem acha aqui que eu não fui técnico de injeção eletrônica? Levanta a mão aí. Deixa eu ver o pessoal. Vamos lá. Todo mundo acha que eu fui, ó. Muito bem, achei alguém aqui, ó. Quem acha que eu não fui gerente de empresa de alimentos? Na minha vida, na minha carreira? Muito bem. Quem acha que eu não fui motoboy? Poucas pessoas. A galera acha que eu fui motoboy, muito bom. Quem acha que eu não fui músico de uma banda famosa cover? Quem acha que eu não fui animador de velório? A maioria. Tem gente que não acha nada aqui, mas tudo bem. Quem acha que eu não fui motoboy de novo? Levanta a mão. Quem acha que eu não fui músico de banda famosa? Segura a mão, segura a sua mão. Segura a mão levantada, não cansa não. Deixa eu olhar aqui, eu estou contando agora. Eu não fui músico de banda. Depois eu conto a questão do animador de velório, tá? Não puxa esse assunto não. Quem que levantou a mão que eu estou vendo uma pessoa aqui, ó. Deixa eu pegar os dois uma vez, senão eu vou fazer 2 viagens. Um presente aqui para... Eu vou escolher 2 pessoas, tá? Então vai ser aleatoriamente.
uma lembrança por ter acertado. E aqui no fundo, e a câmera não vai pegar, mas eu não tenho problema. Para você. Só uma lembrança desse momento aqui, que vocês acertaram que eu não fui um músico de banda cover famosa. Dado que eu fiz tudo isso, eu entendi o poder da oportunidade. Porque é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque ele pode verdadeiramente mudar a vida, como mudou a minha. Quando a gente entende esse poder. E aí a gente precisa entender o início. Eu não vou conseguir abrir a garrafa aqui, vou pedir ajuda. O que acontece? A palavra oportunidade, ela deriva dessa palavra aí. Obiportus. O obiportus, uma palavra italiana que veio lá da Lácia, essa foto aí é da Lácia, uma região oeste do norte, perto da Cinque Terre, quem gosta de geografia aí, na Itália, aonde a gente tem o obiportus, é porque na época lá atrás, para se chegar ao porto, se procurava o vento oportuno, obiportus. Então, para você ir para o porto, o navio tinha que procurar, porque não tinha motor na época, o vento oportuno que levaria até o porto. E os portos são as conexões entre ilhas e continentes, certo? É onde a gente consegue conhecer coisas novas. Sair de um porto e ir para outro porto, outro lugar, você conhece coisas novas. Você traz, aprende, busca. E eu quero mostrar para vocês o obiportus, porque ele é extremamente importante. Porque o que acontece? Hoje nós estamos numa ilha. Eu não sei qual é a ilha que você se encontra, tá bom? A ilha pessoal que você tá, a ilha profissional, eu não sei qual é a ilha. E não sei se você chegou porque você foi até lá. Eu não sei se você está lá porque você foi levado por alguém. Ou talvez, sei lá, os seus antepassados tomaram decisões na vida que hoje você se encontra na ilha que você está. Mas a gente está numa ilha. Inclusive eu, tá? A gente acaba ficando em ilhas. E a gente precisa sair da ilha. Para sair dessa ilha, a gente precisa ouvir, escutar e procurar o vento oportuno. Nem que seja com uma jangadinha aí de pau, de garrafa, monta lá. E a gente precisa sair de onde a gente está. E esse vento oportuno, ele é difícil, porque a gente não escuta. Principalmente, eu tenho visto hoje, com tanta informação, tantas coisas acontecendo, é difícil a gente escutar o obiportus. A gente é sufocado por muitas coisas. São muitos outros ventos que sopram, tempestades que acontecem, que atrapalham a gente enxergar esse vento. Com tudo isso, eu quero compartilhar a localização de um obiportus. Tem vários deles, mas eu quero compartilhar um que faz e fez a diferença na minha vida. E aí, para a gente começar a entender, vocês concordam com essa frase que está aí? Tudo que passa à nossa volta nos afeta. Se tudo que está à nossa volta nos afeta, aqui a gente está no Diário Brasil, tudo vai nos afetar. No trabalho onde a gente vive, vai afetar. O ar que a gente respira vai nos afetar. Então, no final da história, tudo que está acontecendo, ele retroalimenta a gente mesmo. Certo? É uma retroalimentação. Se eu escolho fazer algo, você vai beber daquela fonte, você vai se retroalimentar. Com isso em mente, eu queria mostrar para vocês como escutar esses ventos oportunos. Porque eles acontecem muitas vezes e a gente acaba ignorando. Ou não escutando. Ô Zé, mas dá para escutar o vento? Dá para escutar o vento ou não dá? Sim? Sim ou não? Então, a gente precisa escutar o vento oportuno. E o meu primeiro contato com o vento oportuno foi alguns anos atrás, quando eu era adolescente. Eu tinha por volta de 14, 15 anos, eu participava de um grupo de adolescentes, onde a gente queria ajudar os outros. Então, para ajudar os outros, a gente fazia encontros, fazia palestras falando de vários assuntos. Assuntos religião, namorado, dificuldades do adolescente e tantas outras assuntos que a gente compartilhava. E como o adolescente não tem dinheiro, né, o que a gente fazia era tentar procurar um lugar. E o lugar, normalmente, muitas vezes, foram colégios, onde os diretores gostavam da nossa ideia e como o colégio não tem aula de final de semana, a gente fazia alguns encontros dentro do colégio
para compartilhar, conversar, porque os adolescentes têm problemas, têm dificuldades. Talvez você ache que não, mas é porque você não lembra quando você era adolescente, né? E aí o que aconteceu foi que eu fui dar uma palestra, e aí nessa palestra ela foi antes do almoço, bem aquela antes do almoço assim, e eu fui fazer a palestra e eu acabei atrasando, mas atrasei muito, tipo 40 minutos do tempo programado. E eu me recordo que era uma sala, um salão antigo, assim, com o chão, o piso era branco, daqueles, não era de cera vermelha, mas era branco assim, a parede de concreto, o teto de madeira exposta, você conseguia enxergar a telha de barro, sabe? Lembra que eu estou no interior do Paraná, né? E cadeiras, e ali tinha 80, 100 adolescentes. E aí, como eu atrasei demais, quando acabou a palestra, depois todo mundo estava meio bravo comigo, né? A organização, todo mundo levantou e foi embora. Inclusive eu, porque estava com pressa. Então acabou, ninguém veio falar para mim se foi legal, se foi bom, se foi ruim, né? Que eu atrasei, ninguém veio nem brigar comigo. A gente estava numa correria aqui, a gente foi fazer todas as outras coisas. Mas um garoto chegou até mim e falou: Zé, eu queria falar com você. E aí eu naquela dúvida, né? Corro para fazer o que eu preciso ou fico com ele? E aí eu parei para escutá-lo. Ele começou a conversar, perguntou coisas, compartilhou da vida dele. E no final eu respondi, né? Ele virou para mim e disse: muito obrigado, mas de um jeito assim tão marcante que eu acho que 25 ou mais anos aqui para entregar a minha idade, eu estou contando para vocês. Porque ele registrou isso. Passou uma semana, eu estava já num outro salão com todo mundo que tinha trabalhado, a gente fez uma grande roda e eu participei da primeira vez da minha vida de uma coisa que nós chamamos de os 40, imagina 40, todo mundo sentado em roda, vamos conversar. Eu participei da primeira vez de uma sessão de feedback. E aí, os 40, um a um, começaram a falar da minha palestra. Um a um. Eu acho que dos 40, uns 2 provavelmente falou algum ponto positivo. Do resto, foram com toda aquela experiência, bagagem, né, de adolescentes. Imagina só como é que foi essa sessão, né? A sinceridade também de muito adolescente. Resumindo, eu, um jovem adolescente, crescendo como uma árvore cheia de folhas, acabei virando só o pó do carvão do vegetal. Experiência única, né? Singular na minha vida. Mais uma vez, tão marcante que eu estou compartilhando com vocês hoje, décadas depois. É claro que, como eu sou brasileiro, nós não desistimos nunca. Eu continuei lá. Os anos se passaram e aí aconteceu que eu não era mais adolescente. Cresci, tirei minha carteira de motorista. Resumindo, virei jovem. Agora eu sei tudo. Fui para um grupo de jovens. E nesse grupo, eles também faziam palestras para jovens. Só que ele era diferente. A gente tinha mais ou menos aí a oportunidade de fazer 42 palestras no ano. Então, claro, eu já fazia, vou fazer de novo. Quando eu cheguei para fazer, eles tinham um processo um pouquinho diferente. Eles tinham uma coisa chamada crivo. Crivo nada mais é do que você preparar sua palestra, fazer a palestra para uma banca, essa banca te avalia, te dá alguns toques, a gente chama aqui no mundo profissional de feedback, e aí você pode passar ou não. Como eu já tinha experiência de muitos anos, mesmo adolescente, mesmo sem ter YouTube, técnicas de palestra, né, persuasão e aquilo tudo, o que aconteceu? Em um ano eu consegui passar. Se funcionar aqui, aí, 0 vezes. Um ano e eu não dei nenhuma palestra. Não passava nesse crivo nem que a vacatuça. Na última oportunidade do ano, aí eu fiz a palestra. Então o final foi feliz. O problema é o caminho, que a gente nunca quer passar por ele. O que eu aprendi? Eu aprendi que feedback nada mais é do que a opinião de alguém. Foi isso que eu aprendi nesses anos de juventude. Feedback nada mais é do que a opinião de alguém. Bom, vai que eu estou errado nisso. Porque eu sou jovem. Tive essa consciência, hein? Vai que eu estou errado. Vou para o mundo profissional. No mercado de trabalho, profissionais sabem conversar, fazer uma sessão de feedback gostosa, boa, que vai fazer você ir para frente.
Até tem um novo bonito aí, um nome chamado, como é que é? Feed Forward. Não é isso? Então eu vou crescer, as pessoas têm treinamentos, as empresas pagam, elas investem para as pessoas saberem como fazer esse feedback. De tantas histórias que eu poderia contar para vocês, eu queria compartilhar uma delas. Eu trabalhava numa empresa, nessa empresa eles faziam um processo de, vou chamar aqui de, como é que é o nome? Desempenho, ajuda eu aqui, eu esqueci. Avaliação de desempenho, muito obrigado. Avaliação de desempenho, que era um pouquinho diferente do que o tradicional, onde você, durante 3 meses, ia se desenvolvendo, ia trabalhando, e aí 3 meses depois se sentava, fazia um movimento com o seu grupo, time, área, e aí depois era levado para um comitê, esse comitê avaliaria tudo que você fez e o que o time, a área falou para você, e aí então você poderia ganhar um aumento de salário, ver a colaboração, o quanto você cresceu, se desenvolveu profissionalmente. Eles poderiam usar também todas essas informações para te demitir, caso fosse necessário, né? E tantas outras coisas que poderiam acontecer nessa avaliação. É claro que a gente sempre espera no final o quê? Um aumento, né? E um positivo. Ó, legal, você cresceu, você desenvolveu, muito bom. E aí eu fiz o meu trabalho, muito bem feito, com vontade, com garra. Tive elogios durante 3 meses de clientes, dos amigos que trabalhavam comigo, aprendi muito, compartilhei também, né, alguns assuntos. Chegou um momento, uma pessoa ia lá do meu grupo, representar o grupo, colocar todo mundo que ia receber essa avaliação, e no final ele veio, coitado, veio ser o trombeteiro do Apocalipse para mim, né, o mensageiro, que ele virou para mim e falou assim: Zé, você não se desenvolveu, essa decisão lá, e tem alguns pontos que você precisa melhorar, então você não vai ter aumento. Aí eu falei, tá bom, né? Não era a minha impressão, tudo bem, compreendo. Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Não sei. Eu falei, não, peraí, para tudo. Não sei não, cara. Aí eu, não tem jeito. Como que não sabe? Não sei. Não, então, aí eu fiquei indignado, né? Alguma coisa está errada. Minha esposa falou para mim, infelizmente ela não pôde estar presente aqui, algumas pessoas já perguntaram, ela não pôde estar aqui. Tristemente, verdadeiramente. Ela virou e sai da empresa. Eu falei, não, alguma coisa está errada, deixa eu validar. Como eu tinha acesso ao CEO da empresa, eu fui conversar com ele, porque ele participava desse momento. Eu falei assim, olha, aconteceu isso, como que não? Né? Clientes, as pessoas, o time, todo mundo junto trabalhando. Né? Nunca ninguém falou nada que eu precisava desenvolver, mas até então tudo bem. A pergunta é, quais são os pontos? Você pode compartilhar comigo quais são os pontos? Ele virou para mim e fez uma coisa que eu admiro ele até hoje. Eu também não sei. Ele falou a verdade para mim. Ele não me embromou, ele falou a verdade. Eu falei, cara, mas a pessoa Y e Z, o fulano e o Beltrano, não estavam nessa reunião, porque eles trabalharam comigo durante 3 meses. Ele falou, uma única pessoa desse comitê, uma única pessoa que trouxe argumentos para que você não fosse reconhecido e houvesse um aumento. E o argumento dele foi tão bom que os outros que estavam concordando em fazer aumento se convenceram de não. E aí ele me disse o nome da pessoa. Eu falei, peraí, cara. Então agora a gente tem um problema. Porque essa pessoa, ela me acompanhou no nosso grupo chat interno durante os 3 meses. Ele sabia tudo que estava acontecendo. Esse cara não me falou nada durante 3 meses. Se a empresa que investe em feedback, investe que a gente precisa colaborar, crescer, compartilhar, o processo é o caminho. Cara, ele impediu o meu desenvolvimento. Ou por que ele jogou essa bomba no dia da comitão? Então, não sei, alguma coisa está errada. E aí, eu fiquei, assim, muito estranho. E virei para ele e falei assim, cara, feedback waterfall não funciona. Ele, feedback waterfall, o que é isso? Eu falei, de 3 em 3 meses. Não tem como. Feedback de 3 em 3 meses não faz ninguém evoluir. Já passou, cara. Quanto mais cedo você me fala, mais tempo eu tenho para fazer a melhoria. Se você esperar 3 meses, já era. Imagine quem faz, como é que é lá, o desempenho lá, que vocês falaram? Avaliação de desempenho anual. Ó, não é avaliação de desempenho, cara. Já é a condenação, né? E ele falou, cara, tudo bem, vamos pensar.
Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente sempre vai estar recebendo, independentemente se a gente quiser, essas coisas que estão na tela aí. Conselho, feedback, em casa inclusive, tá? A gente ganha sem pedir. Na verdade, não é. Feedback ali a todo momento. Na empresa também acontece. Aqui no evento vai acontecer. Dado isso, o que vem acontecendo já há muitos e muitos anos é o medo de conversas de feedback. Se a esposa chama para conversar, já deu ruim. Se o marido chama para conversar, vem algum problema. Se é na empresa, então, nem se fala. O que eu deixei de fazer? Aonde que eu não atingi? Como que eu vou lidar com a situação? É um medo infinito. Até porque as empresas investem muito em como dar feedback, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Um dos motivos que a gente se sente muito desconfortável é porque a gente espera o perfeito doador de feedback. E eu chamo perfeito doador porque eu olho alguém que vem falar comigo e me dá algum tipo de feedback, ou conversar comigo trazendo ideias, sugestões, né? Tem outros nomes mais bonitos do que feedback hoje em dia, é que ele é um doador. Doador do seu tempo. E o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Sendo assim, eu vou ouvir o que ele está fazendo. Mas, só um detalhe. Entendam, por mais perfeito ou quase perfeito que a sua empresa na questão de dar feedback, a gente não tem que esperar esse doador perfeito. É uma ilusão achar que as pessoas vão aprender CNV, comunicação não violenta, técnicas de dar feedback e ser especialistas e vão chegar na hora de falar com você, tendo conversas difíceis e passar a melhor comunicação. É ilusão. Não espere, não tenha expectativa que as pessoas vão falar com você da melhor maneira possível. Não se iluda. Quando eu comecei a somar feedback dos adolescentes lá, né? O crivo e tudo que eu vivenciei na minha vida, nas minhas experiências aí de várias coisas que eu fiz, de vários ramos e segmentos de atividades, eu comecei a compreender que o Obiportus ele existe muito fortemente. E a gente tem que escutar esse vento oportuno. E é esse o chamado. Você que está aqui tem que começar a escutar, a treinar o seu ouvido para escutar esse vento oportuno que está na nossa vida a qualquer momento, porque tudo que está à nossa volta nos afeta. Então, peraí, você está dizendo que tudo pode ser bom para mim? Tudo não, mas muito mais do que você hoje tem vivido. E a ideia aqui é exatamente essa, para mudar e fazer você sair dessa ilha que você se encontra e ir para outra e se desenvolver pessoalmente, na sua família e tudo mais, mas profissionalmente, melhorando a sua empregabilidade, começando a escutar o sussurro da vida para novos caminhos. Você precisa aprender a escutar melhor os ventos oportunos que a gente tem. Posicionar suas velas para aquilo. Se você não entendeu até agora essa analogia das velas e ir para outro lugar, eu recomendo que você possa assistir 2 tipos de filme. O primeiro pode ser um Náufrago. O segundo, se você gostar de animação, vai atrás de Moana. Que vai ter a cena exata que espera-se o vento oportuno para sair da ilha e ir para outro lugar. No caso do Náufrago, ele vai sobreviver. Muito parecido com a nossa vida, não é não? Bom, eu encontrei na vida 2 grandes barreiras que impedem a gente escutar esses ventos oportunos. O Obiportus. Muitas pessoas acabam acreditando que sabe dar feedback, tá? Então, se você acha que você dá muito bem feedback, eu digo para você, a gente não sabe dar feedback. Você pode treinar o que for. Considere-se que você não sabe. Dado que você não é tão bom assim em dar a informação, eu vou explicar o porquê. Eu identifiquei alguns modelos comportamentais que a gente tem quando a gente vai dar um feedback. E eu acho que trazer isso para a consciência é talvez o ouro líquido que eu posso compartilhar com vocês. O primeiro comportamento que eu encontrei quando alguém dá um feedback é o famoso artefon. Cara, espera 3 meses para fazer ou mais tempo para vir falar com alguém é tempo demais. Segundo modo, eu chamo de frete. Vem de tonelada. Às vezes, diariamente, chega um caminhão. Ninguém suporta receber feedback toda hora. Então, estou dando risada. Verdade, certo? Vem aquele monte. E às vezes, tudo bagunçado, misturado, e é difícil a gente compreender o que está chegando.
Outro modo que a gente entra na hora que a gente dá um feedback é o feedback gasoso, eu chamei assim. Aquele vago. Vou dar um exemplo da minha vida. Ai, amor, sempre você faz isso. Pô, sempre não, né, gente? Não teve uma vez na vida que eu não fiz. Sempre é uma palavra perigosa. Querida, nunca você fez aquilo. Como assim nunca? Tá bem, nunca é perigoso. E a gente consegue aplicar as mesmas palavras no trabalho. Beleza? Então, quando ele é vago, quer dizer, eu não estou trazendo exatamente um ponto, ele fica difícil para as pessoas compreenderem qual foi o problema, onde a gente pode melhorar, ou qual é o ponto que as pessoas estão trazendo. Ele não pode ser vago. Tem que ser diretivo. É mais fácil para a gente. Um outro é o famoso descartável. Esse aqui eu passo raiva quando alguém vem me dar. Olha, eu vou te dar um feedback, mas se você quiser descartar, tudo bem. Porra, cara, se você acha que não é importante, que tá falando que se eu não achar que não descarta, para que você vem falar para mim? Se você acha que tem valor para o meu crescimento, não é descartável. Vem, acredita no que você vai falar e fala. Um outro aqui é o feedback, né? Estou no Rio de Janeiro, eu vou responder. Esse aqui é aquele que a pessoa vem para te botar para cima, mas de baixo para cima, né? Entendeu? Né? Cara, esse aqui, ele quer às vezes, ele está encoberto inicialmente da seguinte maneira. Ah, que legal. Por que você fez isso? Deixa eu entender. Gostaria de compreender. E aí quando você explica por que, a pessoa vai e faz o feedback. Crítica, quer expor você. Quer dizer, não é para o seu crescimento. É para te compreender, né? F3 pontinhos. E o último que eu quero compartilhar hoje com vocês, esse talvez é um dos mais perigosos nas empresas. Eu chamo de lobo em pele de cordeiro. Não é um feedback, é um comando, é uma ordem que a empresa quer fazer. E aí ela vem com o papinho de fazer, vem cá, fazer uma sessão de feedback. Aí as pessoas escutam e vão refletir sobre aquele assunto. Mas você não sabe que é um comando ou uma ordem. Pode ser comportamental, pode ser de processo, pode ser de qualquer coisa. Então, se você que é líder, que está aqui, e precisa dar um comando, uma ordem, mudar o rumo, faça assim, seja explícito. Não faça uma sessão de feedback para trazer que aquele comportamento é totalmente errado e a gente não aceita. Que aquele processo não pode ser assim. Tem que ser assado. É desse jeito aqui. Se é uma decisão assim, não é feedback. Porque o feedback a gente vai ouvir e a gente vai analisar se está bom ou não. Faz sentido? Então tomem cuidado. Seja explícito. É mais fácil você falar, é um comando. Está aqui, faça isso. Tudo bem. Bom, com esses modelos, que agora vocês estão conscientes, a primeira coisa que eu falo é, vocês lembraram de alguém aí, não lembraram? Quando eu fui falando os modos aqui? Sim ou não? Só que vocês não lembraram de vocês mesmos, né? Né? Vocês pensaram sempre no terceiro. Muito bem. Mas leve para você. E aí tem um ponto. O mais importante e o mais belo, e é o motivo dessa foto, pessoal, foi eu que bati essa foto, é que receber feedback é a arte. Ela é o segredo para o Obiportus. Não é falar o feedback, não é dar o feedback, é aprender a receber. Porque se a gente aprende a ouvir, a gente escuta o Obiportus. Eu identifiquei modos também comportamentais ou que aparecem quando a gente faz isso, quando a gente recebe o feedback. E a dica que eu dou para vocês é, precisamos ser coletores. Para a gente ir para outras ilhas, continentes, mais aprendizagem, desenvolver nossa carreira pessoal e profissional, seja um coletor de ventos oportunos, de Obiportus. Escute mais as pessoas. O segredo está ali, foi isso que eu aprendi a ouvir. E é claro, como eu falei, a gente tem que ter consciência. E essa frase que está aqui, eu acho que ela é maravilhosa. Quero que vocês o leiam. Eu vou falar aqui ela só para ficar o registro que está sendo gravado, tá? É preciso um conhecimento considerável apenas para perceber a extensão da sua ignorância. Não é uma frase minha, é a frase de um cara que eu fiquei fã. Recomendo, se você não conhece ele, procure os livros, estudioso, referência no mundo. Muita gente na África gosta dele, foi até um amigo de lá que me recomendou a leitura desse cara. Recomendo que vocês leiam. Thomas Sowell,
Se você não conhece esse cara, ele pode mudar, como mudou há alguns anos, a minha visão. Tá? E aí, com essa consciência agora que vocês estão tendo da nossa ignorância, o que a gente pode fazer é como então eu posso melhorar a minha escuta. Como que eu posso desenvolver, Zé, essa arte de receber o feedback? Primeira coisa, escutativa. E para mim, escutativa tem duas partes dentro da escutativa. Primeiro, vou focar na pessoa e vou escutá-la. Tá difícil hoje, hein? Reuniões online, então, você está competindo com um monte de coisa te atrapalhando. Porque você está na reunião, estão te chamando no Teams, sei lá onde, no WhatsApp, Telegram, e-mail pingando, família, às vezes, filhos, marido, cachorro, papagaio, periquito, falando e você está não ouvindo. Então, primeira dificuldade. Escute quem está falando. Segunda, talvez é mais difícil. A escutativa, como eu disse, tem duas partes para mim. É escutar você mesmo. Porque quando a gente está escutando alguém, coisas estão acontecendo dentro de nós. Sentimentos podem estar surgindo. Então a gente precisa estar atento qual é a nossa reação. Que muitas vezes pode ser até involuntária. Você não deseja sentir aquilo, ter aquela reação, mas você o tem. É natural, somos todos iguais. Mas a gente precisa aprender a escutar. Para facilitar aqui, eu quero trazer alguns modos que a gente entra. Primeiro modo, quando a gente está escutando, recebendo feedback, a gente pode entrar no modo impaciente. Já viram aquela pessoa que você está conversando, ela começa a querer falar? Calma, cara, deixa eu terminar. Aí você fala, espera. É o modo impaciente. Agora nunca mais vocês vão esquecer disso. Na hora que vocês começarem a querer interromper alguém, vocês vão lembrar. Trazer para a consciência é o primeiro passo. Outro modo que a gente entra aqui é o advogando. A pessoa começa a falar, você está achando que está no júri. Você começa a rechaçar. Deixa eu fazer minha defesa. Não, mas eu fiz isso por isso. Não, mas eu fiz aquilo por aquilo. E você começa a se defender. Não faça isso. Você acaba querendo eliminar todos os pontos que a pessoa te está trazendo. Vítima. Esse aqui eu não gosto muito quando eu reconheço. Por quê? Poxa, eu fiquei 6 meses preparando essa palestra. As pessoas no final vieram falar que não estava bom, ele não viu o sacrifício que eu fiz. Cara, não seja vítima. Não se vitimize. O vento oportuno está em qualquer feedback, em qualquer fala. Você pode encontrar coisas boas. Nem que seja não dar daquele jeito feedback. Certo? Um aprendizado você consegue. Outro. Esse aqui é o que eu mais detesto quando eu encontro alguém. O educado. Você vai passar, às vezes a pessoa te pediu feedback, às vezes você vai colocar lá e a pessoa entra no modo educado. Ai, que legal. Ah, nossa, esse ponto é muito bom, obrigado, viu? Mas na verdade, no fundo, ela está jogando tudo fora. Será com razão. Talvez ela não gosta de você. Ou porque ela não valoriza você. E aí eu estou falando do outro, mas pensa você recebendo, tá? Outro aqui, pulei aqui, comparativo. Esse aqui, em casa, algum tempo atrás, a gente teve bastante. Eu comecei a tentar trazer de maneira amorosa para acabar, né? Querida, você deixou o chinelo de novo aqui no meio do caminho. Ah, mas você deixa a toalha molhada em cima da cama todo dia. Não compare. Ô, chefe, o cara chegou atrasado. Ah, não, mas eu cheguei atrasado, mas o Pedro e o João lá também chega todo dia. Não faça isso. Não fique comparando as coisas. Você recebeu a informação, escute. Provavelmente tem um ponto bom ali dentro. Modo transformação. Esse aqui é aquele... Sabe quando você está falando para a pessoa começa a não se segurar e começa a mostrar que está começando a ouvir, e ela vai se transformando, chegando até ter tique. Tem gente que chega a ter tique, porque ela não está gostando do que você está falando, e ela não se controla e começa a ter reações. Já viram isso? Tem gente dando risada ali pra caramba. É exatamente isso. Talvez ou você ou seu amigo, vamos falar assim, né? Um amigo meu que faz essas coisas. A gente tem que ouvir o que a gente está sentindo e também entender como a gente reage. Quase que eu chamei isso aqui de Power Ranger. Que é a hora da transformação, porque tem gente que muda completamente. O outro aqui é o memória. Esse aqui pode ser perigoso. Você escuta? Muito obrigado. Guarde no bolso, num lugar bem especial, porque vai ter um momento que eu vou arrancar e... a pessoa.
Tem gente rindo aí. Eu tô achando que as pessoas estão auto se reconhecendo. É isso, não? É ou não é? Esse é o outro modo que a gente acaba entrando. Escutativa, ela é extremamente importante. Escutar você, o que você tem, qual é a sua reação, o que você está ouvindo da pessoa. Isso é um problema, porque a gente não sabe lidar com sentimentos. A gente vai sentir. E aqui, eu respeito a todos. E eu vou falar o que eu falo para minha família. Sentimento se sente. Não fique mal por senti-los. Mas o sentimento é teu. Você que sentiu. O sentimento é meu. Eu que senti. E é natural, somos seres humanos. Não dá para não sentir, certo, gente? Não tem como você parar de sentir. Você vai ficar totalmente insensível. Vai ser aquele... A psicologia fala que vira psicopata, né? O cara não tem sentimento nenhum. Não é isso. A gente vai ter sentimento. Porque quando alguém está falando, as coisas estão acontecendo. Então eu dou uma dica para vocês começarem a avançar nesse processo. Receber é difícil, entender, compreender e achar obiportos pode ser difícil porque muitas coisas acontecem com a gente quando a gente escuta. Primeira dica, faça um acordo. Ache alguém que você confie e fala para ele, olha, eu quero que você me dê feedback sincero. Pode fazer o feedback, por favor. Eu quero encontrar os obiportos, eu quero ver a oportunidade de crescimento e melhoria para a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando você faz esse acordo com alguém e você confia nele, você quebra uma das maiores dificuldades que nós temos. Confiar na palavra do outro. Se você não confia no teu chefe, você sempre vai estar cagando de medo dele na hora dele falar alguma coisa. Se você encontrar uma pessoa que é muito estratégico, você nunca sabe se ele está usando estratégia para conversar com você ou se ele está falando para realmente fazer você crescer. Então você não tem confiança. Acha alguém, confie, porque o que acontece? Quando a pessoa chega para te falar, você vai lidar com a situação muito melhor. Você sabe que ele não quer teu mal. Ele quer teu bem. Sendo assim, você já elimina parte de julgamentos internos. Você, pô, esse cara tá ou não tá? Não, vou abrir o meu coração, vou abrir a minha mente, o meu escutar para aquilo que ele está falando. E aí você consegue avançar. Aí você consegue ir além. Na minha família eu tenho um acordo, e aí tem alguns amigos aqui, esses acordos que eu faço normalmente aconteceram antes de casar, tá? Dando dica para vocês. Esse foi um deles. Sempre que a gente conversar, eu nunca acho que a minha esposa, a primeira impressão sempre ela nunca quer meu mal. Independente se ela tá brava pra caramba, se ela tá nervosa, se ela falou com carinho, ou se ela vem me dando patada, sempre a primeira impressão é que ela não quer meu mal. Dado isso, quando eu escuto, eu pergunto novamente. Olha, eu estou entendendo que você está nervosa, alguma coisa. Você quer dizer isso mesmo que você está dizendo, ou que eu estou entendendo? E aí eu dou a chance dela repetir e falar. E assim eu posso ouvir coisas difíceis, duras, ou coisas alegres e felizes, porque eu tenho esse acordo com ela. Fez sentido para vocês? Bom, o grande problema que a gente sempre tem é que escutar críticas é muito dolorido. Por isso essa dica de ter alguém que a gente confie. Se a gente não fizer esse acordo, mesmo em casa, fica difícil. E tem uma razão. E desculpem a verdade. O grande problema é que críticas é muito dolorido para todos nós é por causa do nosso ego. Se dói demais, provavelmente o ego é muito grande. E você tem que trabalhar nele. E é possível, estou dizendo para vocês, é possível encontrar obiportos. A gente precisa abrir o ouvido. Porque quando o nosso ego é muito grande, a gente para de ouvir. A gente para de ver o vento oportuno que pode levar a gente para outro lugar, para um lugar melhor. E aí uma coisa que eu quero trazer para a consciência de todos. Uma mesma palavra pode gerar sentimentos diferentes. Vocês concordam com essa afirmação, sim ou não? Se eu contar uma piada aqui, a turma de lá vai ficar feliz, dar risada, o pessoal do meio vai ficar, beleza, essa piada não teve graça. E a galera de lá pode ficar puto comigo. Concordam comigo, sim ou não? Pode acontecer isso? O que mudou? A piada foi a mesma. A pessoa que contou sou eu mesmo. O que mudou? O receptor. Então, por mais e melhor e super mega power comunicador que a gente possa ter na nossa empresa, você é o receptor. É você que escuta.
E é você que escuta, então quer dizer que o poder da palavra está com você, está comigo. Quem escuta tem o poder da palavra. Duas opções, então. Ou sua mente te liberta, ou a sua mente te aprisiona. Você que escolhe o que quer fazer. Porque você é o receptor e você pode receber essa mensagem da maneira que você quiser. Como eu disse, o poder da palavra está em você. Você que dá o poder da palavra. Existe o dicionário, existe a semântica, mas no final, se ela é grande ou pequena, esse poder que a palavra faz em você, a decisão é sua. E eu posso dizer para vocês, não culpe quem está falando. O sentimento é teu. Você tem controle. Se eu falar alguma coisa aqui que te ofendeu, ou qualquer sentimento gerou raiva, sabe? Eu não vou falar aqui todos os sentimentos, vocês estão compreendendo. Se gerar isso em você, você pode dar risada, você pode ficar bravo comigo, você pode vir aqui, me dar um tapa na cara. Você pode fazer N coisas, não é isso? O sentimento existe, a gente respeita, eu respeito o sentimento de todos. Falo isso para as minhas filhas, né? Eu só tenho filha e mulher. Então já viram como é que é a minha casa, né? Eu sou comandado pelas mulheres. Então eu tenho que respeito o seu sentimento, mas ele é teu. O que você vai fazer? Eu tenho uma pequenininha que eu chamo ela de Ferdinand, que é o touro. Porque ela vem dando cabeçada em mim. Aí eu brinco com ela e dá risada. Porque ela não sabe lidar com o sentimento. Ela ficou com raiva, porque eu falei, não, agora não, vai tomar banho. Então ela está aprendendo a lidar. E os adultos também têm que aprender a lidar ainda, né? Eu tenho que aprender a lidar com os meus. E não deixe de sentir. Zé, eu estou te ouvindo, mas mais ou menos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. E já agradeço a compreensão da turma de amarelo. Eu estava um dia no trânsito, e aí no trânsito eu cometi uma gafe. Eu confesso aqui publicamente. Eu fiz alguma coisa errada no trânsito. Estava dirigindo. Todo mundo um dia ou outro pode cometer. E aí passou um carro do lado, baixou o vidro. Esse cara estava tão na paz que ele estava acelerando, acho que o carro era manual, ele pisou na embreagem, enfiou a cabeça para fora e soltou um filha da... Para mim. Eu, na minha paz de espírito, abaixei o vidro, claro, como qualquer um, enfiei a cabeça para fora e gritei de volta. Você conhece minha mãe da zona do Zé ou da tia Maria? Aí o cara que estava do meu lado falou assim, você está louco, meu? É sua mãe, meu. Eu falei, não, peraí, cara, das duas uma. Ou o que esse cara está falando? É verdade, minha mãe trabalha nesse segmento de negócio e é uma verdade. Se é uma verdade, eu vou ficar bravo com o cara por quê? É verdade, meu. Agora, se não é verdade, e nesse caso não é verdade, por que eu vou ficar bravo com o cara também? Eu sei que não é. Só porque alguém disse. Pegaram o que é o poder da palavra? Está com você? Vou trazer um último exemplo aqui. Eu tive a oportunidade e criei oportunidades. Pegaram aí, né? Quer dizer, o vento oportuno passou e eu fui lá e botei minha jangadinha. E eu morei fora do país. E eu estava lá, chegou um momento que eu era gerente de uma empresa, e aí eu teve uma discussão, eu vi alguém fazendo algo muito errado, e eu fui discutir com esse colaborador, que era uma empresa multinacional, multicultural, né? Pessoas do mundo inteiro, o time. E aí ele virou no meio da discussão calorosa comigo, porque ele não estava gostando, que eu apontei um problema, e falei que não podia ser assim e tal. Ele não gostava de mim, mas tudo bem. Aí começou a calorar, e ele virou e me chamou de asshole. E aí, para quem não entendeu o inglês aqui, né, eu sei que eu falo meio ruim o inglês, você tem atrás de você, você tem a banda da direita e a banda da esquerda e o conjuntinho no meio, não tem? Todo mundo? Então ele me chamou de conjuntão, beleza? Só para vocês entenderem. O que acontece? Eu dei risada. Comecei a rir. E aí, por que eu dei risada? Porque a palavra que ele me chamou não tem poder sobre mim. E quem deu o poder? Porque a intenção dele foi com intenção. Ele encheu o peito para asshole. Eu comecei a rir. Entendem que o poder da palavra está com a gente? Cara, é a gente que põe o peso na palavra que as pessoas falam. Xingando ou não xingando, é você que colocou o peso. Essa daqui é uma das coisas que eu mais vivo nos últimos anos da minha vida. E eu acho que é uma das frases que tem o maior aprendizado. A gente fica exigindo das pessoas aprenderem a falar, aprenderem a se comunicar, aprenderem a dar feedback correto na companhia.
Cara, coloca a máscara primeiro em você. Aprende a receber, a escutar, a entender o que tem de bom, identificar o reportes, para que você possa crescer. E se a gente nesse caminho consegue ajudar as pessoas, maravilha. Mas é você mais. Esse daqui é porque todo mundo tem essa necessidade. No final, o cara que falou ruim, que me xingou no trânsito, ou eu mesmo e vocês, tem a necessidade de ser amado. E é por isso que a gente não gosta muito do feedback. Porque a gente quer se sentir acolhido. Obrigado mais uma vez pela compreensão dos amarelinhos. Mas eu quero dar a dica, indo já, para a gente encerrar aqui. Praticar é uma das coisas que eu sempre falo. Tem um problema. Como eu sou do interior, né, palavra para mim é honra. E aí alguns amigos sabem disso. Se você combinar comigo alguma coisa, por favor, faça o que você combinou. Eu trabalho sem contrato assinado, se for possível. Se você combinar comigo, a gente vai cumprir. E aí, o que eu fiz? A gente precisa aprender o Webportos. Então, família, vamos fazer o seguinte. Aprendizados e momentos de gratidão, de coisas boas que a gente fez, a gente esquece na vida. Vamos anotar num papelzinho e vamos guardar nos potes. Isso virou uma tradição na minha família. Todo ano, no final do ano, a gente vai lá e cria um pote. Vocês estão vendo as meninas pintando. Todo mundo é obrigado a botar a mão na pintura. Então eu vou lá, pinto, todo mundo em casa, toda a família. E a gente cria esse pote. Durante o ano inteiro, a gente vai anotando papeizinhos e jogando lá dentro. Então no final desse ano eu vou ter uma alegria, mais uma. Porque eu vou encontrar em algum momento o papelzinho que eu dei a palestra aqui. E aí o que acontece? A gente faz isso já há alguns anos. Cada pote representa um ano. Aí tem alguns deles. Só para vocês entenderem que é uma tradição na minha família. E aí chega no dia 31, dia 1º, a gente abre e começa a ler. Saiu até o som da minha filha. Quanto papel! Né? E todo mundo pega aleatório e começa a ler. Quando a pequenininha não sabia escrever, hoje ela sabe, ela rabiscava, fazia desenhos. E a gente colocava, porque ela queria participar. Vai lá, filha, escreve o que é. A gente rabiscava, colocava, claro que a gente escrevia para ela. E isso faz com que a gente vai aprendendo a ouvir as coisas boas. Porque crítica, na hora a gente já pega. Para os amarelinhos não ficarem ali de pé, eu vou caminhar para o final aqui, tá bom? O que você poderia melhorar na sua vida? Use o vento oportuno. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Use o Webportos para melhorar a sua vida. Oportunidades. Escute tudo que está acontecendo à sua volta. Você pode se desenvolver, aprender e ir para muito longe. Todo feedback, independentemente dele, de como ele é dado, como ele é feito, é uma oportunidade de aprendizado. Você vai mais longe na sua vida. Aí já para o pessoal poder sentar, vou finalizar aqui. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque mesmo depois de anos, quando a gente aprende a escutar, gente, se você entender o que eu estou dizendo aqui, que o Webportos pode levar você para muitos lugares, profissionalmente e pessoalmente, melhores, com muito aprendizado, mesmo depois de anos, coisas podem acontecer. Quando eu morei fora do país, e aí eu voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, eu voltei casado. Saí solteiro e voltei casado. Quando eu voltei aqui, a gente foi na igreja onde eu me casei, lá em Londrina, que eu me casei aqui também em Londrina, no Brasil, e a gente foi na igreja para ver, e aí eu fui subindo as escadas. É uma igreja que as escadas são pouquinhas assim, só para ficar no nível da igreja, né? A gente subiu. E o que aconteceu foi que um homem estava olhando para nós. Ele estava na porta. E ele começou a vir. Eu não sabia quem era aquele cara. E ele chegou perto de mim e falou, eu preocupado já, né? Ele falou, oi Zé, tudo bem? Eu, você sabe meu nome, pelo menos, né? Acho que me conhece. Quiser também tem aí. Se chegar, ô Zé, com certeza alguém vai responder, né? Eu falei, tudo bem. Aí ele olhou para mim e falou, você não me reconhece, né? Olha, desculpa, perdão, eu não sei quem é você. Não te reconheço. Minha esposa estava do meu lado, né? Ela ficou olhando assim, e aí, né? O que faz? Aí eu falei, você lembra quando você deu uma palestra, faz uns 20 anos, no colégio,
e você parou para conversar comigo, eu sou aquele garoto. E aquele dia foi único na minha vida, cara, porque eu ia me matar. E você ter parado para escutar fez eu estar aqui hoje. E eu queria te agradecer de coração. Muito obrigado. E me dê um abraço. Então, quando a gente para escutar, nunca subestime o poder da escuta. O Obiportos não é só para o seu desenvolvimento. Isso acontece muito nesse evento aqui. Muito desse evento. Anos depois você vai encontrar alguém e falar: aquele dia eu conversei com você e você me ajudou na vida. E aconteceu agora, semanas atrás, lá em Brasília, que lembraram aqui desse evento, onde eu conversei com alguém também. Não subestime o poder da escuta. Às vezes, ouvir alguém, você não está apenas mudando a tua vida ou a vida de uma pessoa. Você pode estar salvando uma vida e nem sabe. Que vocês aproveitem o Ajá e o Brasil e o Scrum Gathering como nunca na vida. Porque é um momento único de vocês, assim como foi muitos e todos que eu participei. Que esse momento e esse evento seja maravilhoso e que vocês tenham aprendizados e o vento oportuno pode assoprar o ouvido de vocês. Muito obrigado.